Cada vez mais, hoje em dia, a obesidade é uma doença de prevalência epidêmica, né? Então, a gente recebe muitos pacientes no consultório com obesidade. E existem vários tratamentos para obesidade mórbida, né? O paciente que a gente usa o índice de massa corporal como sendo um critério de divisão para quem vai realizar o tratamento A, B ou C, né? Então, é um dos critérios, existem vários outros, mas esse é um bastante utilizado e por isso que eu vou falar nesse. Pacientes que normalmente têm um índice de massa corporal entre 25 e 30, que se chama de sobrepeso, são pacientes que normalmente com dieta e exercício bem orientados conseguem obter resultados de perda de peso bem importantes, tá? Quando a gente entra no IMC acima de 30, nós já estamos entrando no que a gente chama de obesidade. De 30 a 35, obesidade que a gente chama de grau 1, de 35 a 40, obesidade que a gente chama de grau 2, e acima de 40, obesidade de grau 3 ou obesidade mórbida, tá? Nos pacientes acima de 40, está indicado o tratamento cirúrgico da obesidade, né? Que podem ser várias técnicas, que não é o objetivo dessa nossa fala agora. Entre 35 e 40, se o paciente tiver comorbidades como hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, doença do refluxo e várias outras, ele poderá ser encaminhado à cirurgia bariátrica. Se não tiver essas comorbidades, esse subgrupo de pacientes e o subgrupo de pacientes entre o índice de massa de 30 e 35 são aqueles que podem se utilizar da colocação de um balão intragástrico. O balão intragástrico é um tratamento que se faz por endoscopia, ambulatorialmente, um procedimento que leva entre 30 e 40 minutos, onde se coloca um balão de silicone dentro do estômago, normalmente com entre 600 a 700 ml de soro fisiológico. Esse balão ocupa o fundo do estômago, o fundo gástrico, ocupando mais ou menos 1/3 do volume do estômago, e ele funciona produzindo uma saciedade precoce no paciente. No momento em que o paciente se alimenta, somado ao volume do balão, ele rapidamente se sente saciado com a soma do volume que ele ingeriu e o volume do balão que está no seu estômago, né? O balão por si só não é mágico e não resolve o problema do peso. Ele precisa de um acompanhamento multiprofissional, onde inclui o cirurgião, o endoscopista, nutricionista, um acompanhamento psicológico associado preferentemente e, em geral, existe uma perda de peso produzida pelo balão em torno de 50% do excesso de peso do paciente, né? Então, é um procedimento a mais que se tem para tratar pacientes com excesso de peso, com obesidade, e que, ao menos na nossa experiência aqui no Instituto Aparelho Digestivo, tem dado um resultado extremamente promissor e a gente, então, tem podido realizar isso com um bom resultado aqui no IAD. Outro aspecto importante a ser salientado é que esse balão, nós temos dois tipos de balão hoje, mais de dois no mercado, mas basicamente dois tipos, um balão que fica por 6 meses e um balão que fica por 1 ano. Com uma diferença importante, além de esse balão de 1 ano poder ter mais tempo para produzir a perda de peso, ele é ajustável. O que significa isso? Ele tem um sistema onde a gente pode, por endoscopia, retirar volume ou colocar volume. Isso faz com que, num programa de tratamento de 1 ano, a gente possa fazer 2 momentos, aos 4 meses após a colocação do balão e aos 8 meses após a colocação do balão, momento de aumentar o volume desse balão, maximizando então a perda de peso ao longo desse período. Essa é uma das vantagens de um balão que tem essa capacidade. Alguns pacientes que têm, por exemplo, grandes hérnias hiatais ou que têm uma gastrite muito importante, com presença de Helicobacter pylori, por exemplo,
merecem tratar primeiro a gastrite ou Helicobacter pylori para só depois poder colocar o balão. E se tem uma hérnia tal e refluxo muito importante, isso pode ser uma contraindicação para o uso do balão.